Prontinho. Pessoal, então, boa tarde a todos. Né? Nós estamos começando, essa é a primeira aula que eu faço, né? Compartilhando tela, gravando, tá? Então, eu agradeço a compreensão de vocês, né? Por essas pequenas falhas iniciais aí. Realmente, eu fiz uma tentativa, né, do mapa, mas não de manhã também, na outra turma também, ele não fica nítido, ele fica saindo do foco, né? Porque a câmera do celular do notebook não tem uma resolução tão boa, né? Vocês que conhecem desse mundo digital, eletrônico, muito mais do que eu, o que vocês recomendariam, assim, se fosse para fazer uma aula mais profissional, se fosse para postar, de repente, num canal do YouTube, que tipo de câmera que o professor teria que utilizar? Não sei, professor. Eu acho que teria que comprar uma webcam. Uma webcam? Sim. Ah, tá. Uhum. E tem de vários tipos, vários modelos e vários preços também, é isso, né? Sim. Uhum. Vocês sabem mais ou menos o valor? Quanto que custa uma legalzinha, assim, uma boa? Só pesquisando que eu sei. Aham. Tá bom, vou dar uma olhadinha então depois. Gente, então, nessa a nossa aula de hoje, né? Até eu estou compartilhando essa telinha do mapa aqui. Vocês estão verificando, tá? Deixa eu subir aqui. Então, ver, o que nós vamos falar hoje aí com vocês, né? Deixa eu voltar aqui. Hoje, então, o nosso assunto, né, é sobre a Europa no período medieval, né? Então, a Europa medieval, ela vai aí a Idade Média, né? Ela começa no ano 476 depois de Cristo, 476 depois de Cristo, e vai até o ano 1453, 1453. Então, é um período relativamente longo, tá? São quase 1000 anos a Idade Média, tá? E as coisas que a gente vai ver, né, agora nessa aula, e quem sabe nas próximas, elas ficam restritas à Europa Ocidental. Então, se a gente fosse olhar aqui no nosso mapinha, né, o que é a Europa Ocidental? A Europa Ocidental, ela corresponde, deixa eu só, ela compreende que países? Portugal, Espanha, França, né, a Itália, a Alemanha, pegaria aqui um pouquinho da Áustria, né, Suíça, Bélgica, Holanda, Reino Unido e Irlanda, tá? Então, essa que seria a Europa Ocidental. Não entram nessa subdivisão aqui os países nórdicos, né? Ali da Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim, o leste europeu aqui também não, a partir da Polônia para cá, República Tcheca, né, Hungria para cá, a região aqui dos Balcãs, né, que vocês vão ver. Vocês viram no ano passado, no primeiro ano, sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas é uma região importante ali para o início, para o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Mas essa região também não entra. Então é como se a gente traçasse uma linha aqui, ó, da Alemanha, né, pegando a Suíça e Itália, para o lado esquerdo do mapa aqui, tá? Então é isso aqui que é a Europa Ocidental, né?
que são as características que a gente vai comentar com vocês aí na aula de hoje. Tá certo? Bom, gente, então o primeiro assunto, né? Deixa eu parar aqui esse compartilhamento de tela, né? Voltando aqui para mim. Então, o primeiro assunto que nós vamos ver é sobre as cruzadas, tá? Então, veja, as cruzadas, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Tá. Deixa eu voltar, vamos compartilhar agora. Deu certinho? Vocês estão conseguindo ver ali os slides das cruzadas? Sim. Sim. Tá ok. Então, veja, né, a gente tem aí já nesse primeiro slide, né, uma dica do que foram as cruzadas, tá? Então, veja, a gente tem ali, essa aqui, provavelmente, essa foto aqui, é a capa do filme Cruzadas. Alguma de vocês assistiu o filme Cruzadas? Não. Orlando Bloom, acho que é o nome do ator principal, tá? Então, fica aí a nossa primeira dica cinematográfica, né? Aí, sobre a nossa aula de hoje. Então, assistir o filme Cruzadas, tá? Então, o que foram as cruzadas? Tá? Vejam ali, ó. Pessoal, primeiro, as cruzadas acontecem na Idade Média, tá? Então, naquele período lá, entre o século V e o século XV depois de Cristo, aqueles anos que a gente já comentou com vocês, de 476 até 1453, tá? Só um minutinho aqui. Ok. Então, nós tivemos as cruzadas, né? Assim, fazendo um resumo bem grosso modo, né, do que foram as cruzadas. Foram expedições de cristãos europeus, né? Então, cristãos da Europa Ocidental, principalmente, eles saem da Europa, né, e vão por rotas terrestres ou rotas marítimas. Eles vão até a região aonde Jesus teria vivido, né? Nascido, vivido e morrido, tá? Vocês sabem que região era essa? Meninas? Oi, professor. Eu não sei. A região onde Jesus nasceu, viveu e morreu? É Jerusalém? Bem, então eu vou só parar um minutinho aqui com o compartilhamento dos slides né? Aqui não vai pegar, mas enfim, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui essa telinha. Voltando lá no nosso mapa. Olha lá o nosso mapa. A região de Jerusalém é onde fica hoje um país chamado Israel, né? Então, essa região aqui, essa região do mapa aqui, ó, bem onde está a setinha do mouse, tá? Ela vem até um pouquinho mais para baixo aqui, né? Ela vem, então,
a região da chamada Terra Santa. Pegava toda essa região aqui, onde hoje é o Líbano, Israel, né? Principalmente Israel, é o local onde Jesus teria nascido, vivido e morrido, né? Essa é a Terra Santa. Então, os europeus, eles saem em expedições aqui, ó, desde Portugal, né, da França, da Itália, por rotas terrestres, tá? E eles vêm aqui para tentar conquistar essa região aqui, né, que é a da Terra Santa, que estava sob o domínio dos árabes muçulmanos. Tá? Então os cristãos pensavam assim, puxa, como que nós, que temos Jesus Cristo como a base da nossa religião, né, eles eram todos católicos, né, nós vamos deixar a região onde Jesus nasceu, viveu e morreu na mão dos árabes. Tá? Então, geograficamente, só para a gente ter uma noção de território, né, essa a situação que a gente vai ter ali. Tá? Então, voltando lá agora para os nossos slides, né, das cruzadas. Então, vejam ali, ó, expedições, né, de caráter militar, enfim, para a igreja, para combater. Está escrito ali, ó, para combaterem os inimigos do cristianismo, né? Na verdade, esses inimigos do cristianismo, ou infiéis, que aparecem ali embaixo depois, são os árabes muçulmanos, tá certo? Então, nós temos essa situação aí, né, do que foram as cruzadas. Gente, deixa eu ver aqui se vai aparecer mais para frente nos slides, tá? Não tem. A primeira cruzada, ela é do século XII. Desculpem, a primeira cruzada ela acontece no ano 1096. Então, isso daí, o ano 1096 pertence a qual século mesmo? Como que faz a conta mesmo? Gente, o ano de 1096, 1096, 1096, ele pertence a qual século? Vamos lembrar daquelas primeiras aulas que a gente teve presenciais lá de fevereiro, março. Então, lembra, quando o ano tem 4 casas, a gente circula as duas primeiras, no caso, circula o 1 e o 0, do ano 1096. A gente circula o 1 e o 0, que são as duas primeiras casas. Se o final for diferente de 00, naquilo que a gente circulou, no caso 10, a gente soma mais uma unidade, mais um. Então, 10 mais 1... 11. Então, o ano de 1096, ele pertence ao século XI, tá? Então, as cruzadas, elas vão do século XI, né, que é a primeira cruzada, até o século XIII. A última cruzada, ela é do ano de 1264, se não me falha a memória, tá? Se qualquer coisa aí, vocês deem uma pesquisada, enfim, vocês vão encontrar lá a data exata da última cruzada. Oi. Eu tinha me perdido, daí eu fui pegar o caderno para ver se era realmente o que eu achava que era. Ah, tá. Não tem problema, tá? Então, gente, o que foram, recapitulando, né? O que foram as cruzadas? Expedições militares, tá? De cristãos que saíram da Europa Ocidental, aquela região que a gente viu ali no mapa, foram por rotas terrestres ou por rotas marítimas, ali pelo mar Mediterrâneo, até a região da Terra Santa, onde hoje é o país Israel, o Líbano, aquela região ali, né? Foram lá a conquistar essa região dos árabes muçulmanos, tá? Era uma região que nessa época da Idade Média ela era ocupada pelos árabes muçulmanos. Só um pequeno detalhe, né? Lembrando, os árabes muçulmanos,
desde o século VIII, lá do ano 722, eles empreendem uma política expansionista de conquista de territórios, tá? Então eles saem lá da região da Península Arábica e eles vêm conquistando áreas, principalmente ali no norte da África, e eles vão entrar na Europa Ocidental, bem na região da Península Ibérica, tá? Então os árabes ocupam a Península Ibérica do ano 700 e alguma coisa, ali século VIII, até o século XV, né? Eles são expulsos ali da região em 1492, já é finalzinho do século XV. Tá? Tanto que a gente tem várias palavras na língua portuguesa, elas têm origem no árabe. Por exemplo, Recife, que é o nome da capital de Pernambuco. Vocês sabem qual que é a origem dessa palavra? Não. Os árabes, eles tinham um nome para calçamentos feitos com pedras. Calçada, né? Uma calçada feita com aquelas pedras de rio mesmo, assim, pedras que a gente encontra na natureza, né? Eles chamavam esse tipo de calçamento, né? A calçada, em árabe, eles chamavam de al-Racif, A-L-Racif, né? R-A-C-I-F. Só isso. Então, al-Racif é o nome do calçamento, a calçada em árabe. Quando os portugueses, né, e essa palavra acabou ficando na língua portuguesa, porque os portugueses escutavam os árabes falando al-Racif, al-Racif, e os portugueses entenderam Recife, né? Então, quando os portugueses vieram para o nordeste do Brasil, aqui, chegaram lá em 1500 e tal, e começaram a ver, quando a maré baixa lá em Pernambuco, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né, Pernambuco, ali em Recife, Olinda, a praia onde eu fui lá, Porto de Galinhas, né? Essas praias, gente, quando baixa a maré, né, você consegue ver os corais no mar, assim, a uma distância de, sei lá, 50, 100 metros da areia, você vê aquelas cabeças de corais, né? Então os portugueses olhavam aqueles corais no mar e falavam, nossa, parece com os al-Racifes dos árabes, né, com os recifes. E daí eles acabam dando o nome da cidade de Recife, tá? Então tem essa curiosidade. Almoxarife também, né? Alface, são todas palavras de origem árabe, tá? Que nós temos. Bom, voltando então lá para os nossos slides ali das cruzadas, tá? Olhem só, é interessante a gente observar que essas expedições de europeus ocidentais cristãos, né, eles estão indo lá para a Terra Santa, mas eles têm ali em suas roupas um detalhe que digamos assim, os identifica em relação aos demais. Qual que é esse detalhe? Uma cruz vermelha, geralmente, que eles pintavam ali, usavam por cima de sua cota de malha. Né? Então, eles usavam uma cota de malha. Vocês sabem o que é uma cota de malha? Não. Já viram roupas feitas com lacre de latinha de refrigerante? Não. Nunca viram bolsas? Até o pessoal que gosta de moda, assim, né? Eles estavam utilizando e fazendo há um tempo atrás roupas, bolsas, né? Com lacre de latinha. Então, imaginem vários lacres de latinha de refrigerante formando tipo uma peça, um macacão, né? De manga comprida e que ia até o tornozelo. Era essa que era a cota, né, de metal dos cavaleiros das cruzadas. Tá? Claro que não era feito com latinha de lacre de refrigerante na época, porque não existia ainda, né, esse domínio do alumínio. Então, eles usavam pequenas argolas de ferro e eles faziam roupas, né, com essas argolas de ferro. Por que com argolas de ferro?
Gente, uma espada, se alguém fosse lutar contra um cavaleiro desse aí das cruzadas, né? Pegasse a sua espada e passasse na barriga, né? Não ia cortar, porque ia pegar em cima daquelas argolas de ferro e ela ia proteger o cavaleiro. Tá? Claro, se enfiasse a espada, ela também não ia, só se ela rompesse alguma argola, né? Mas para penetrar assim na pele e ferir mortalmente um cavaleiro cruzado, também não aconteceria, mas provocaria, por exemplo, uma lesão, né? Poderia quebrar, por exemplo, ossos da costela, tá? Isso poderia acontecer, a pessoa poderia acabar vir a morrer por esse ferimento, tá? Por esse machucado, digamos assim. Então, a gente tem esse detalhe. Por baixo ainda dessa cota, né, de malha de ferro que eles usavam, tinha toda uma roupa com várias camadas com tecidos de algodão para absorver impactos de flechas, né, e da própria espada, tá? Então, tem esse detalhezinho aí que a gente tem que observar. E aí vem o nome, né? Por que o nome Cruzadas? Né? Por causa da cruz que eles usavam ali no seu traje. Tá? A participação da igreja, enfim, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou pegar, eu vou copiar o link desses slides que a gente está utilizando, só um minutinho, e vou jogar ali no chat, tá? Então, pronto, está lá, né? Já está o link ali dos slides das cruzadas, tá? Participação da igreja. Enfim, né? Então, veja, além dessa questão, gente, de conquistar a terra dos árabes lá, né? A terra onde Jesus teria nascido, vivido e morrido, tem todo um fator, porque, por exemplo, vários nobres, né, filhos de condes, de duques, de marqueses e até mesmo de reis, né, todos esses são classes sociais da nobreza medieval, a gente poderia falar assim, eles, se o homem, né, vamos deixar bem claro que só homens participavam dessas cruzadas. Mas pode ser que tenha acontecido o caso de alguma mulher, estilo Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, ela é posterior a esse período. A Joana d'Arc, se não me engano, é do século XIV, 1300 e bolinhas, enfim. Ela era uma mulher que se vestiu como homem, cortou o cabelo, e ela entrou nas fileiras do exército francês para lutar contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Tá? Mas pode ser que tenha acontecido algum caso assim de alguma mulher. Bom, né, digamos, um homem da nobreza, tá? Desses grupos sociais que a gente falou ali, filhos de condes, de duques, de marqueses ou até mesmo de reis. Se eles não fossem o primogênito, ou seja, o filho mais velho, né, eles não herdariam o trono, no caso, ou os bens do seu pai, ou da sua mãe, tá? Então, somente os filhos homens primogênitos, ou seja, os mais velhos, que herdavam a herança, né? Qualquer outro filho dançava. Então, muitos nobres foram para essas cruzadas com a tentativa de conseguir algum bem, alguma riqueza, algum dinheiro, alguma terra, alguma joia que pudesse dar um sustento futuro para eles. Tá? Então, aqui nós temos mais uma cena das cruzadas. Tá? A reconquista dos árabes, que a gente já falou, da Península Ibérica. Finalzinho do século XV, 1492, a tomada de Granada. A tomada de Granada ou do seu... Tomada de Granada, tá? Granada. Então, 1492, no mesmo ano que o Cristóvão Colombo está chegando aqui nas Américas, na América Central, lá na ilha de Santo Domingo, né? Hoje em dia é o Haiti, tá?
os europeus estão expulsando os árabes que estavam ali desde o século VIII, ok? Então, veja, gente, na Europa, quando a gente fala assim muito, né, porque Hitler foi, né, um demônio para os judeus lá na Segunda Guerra Mundial, ele matou mais de 3 milhões de judeus nos campos de concentração, realmente é um fato, é verídico, de dúvida que isso aconteceu, e nós temos fontes históricas para comprovar isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Se vocês digitarem no YouTube lá, população alemã sendo obrigada a verificar um campo de concentração, vocês vão ver cenas coloridas, que é uma raridade sobre a Segunda Guerra Mundial, você ter cenas coloridas mostrando os soldados aliados, né, principalmente os norte-americanos, né, Estados Unidos, eles obrigando a população alemã a entrar num campo de concentração e ver os corpos, verem, né, os corpos empilhados, né, corpos em crematórios, tá? O alojamento onde os judeus ficavam lá, né? Então, é matéria do terceiro ano de vocês, aí do ensino médio, tá? Mas vocês viram isso ano passado, no 9º ano, né, do fundamental. Então, os alemães nazistas realmente perseguiram os judeus? Sim. Existem provas, fontes históricas que comprovam a veracidade disso que eu estou falando? Sim, existem. Apesar de, hoje em dia, com essa onda aí de negacionistas, né? O pessoal falando aí de terra plana, de que, enfim, né? Toda essa história que a gente já sabe, que vacina não faz efeito, que não se deve tomar vacina nenhuma, porque elas não fazem efeito, não deve ser obrigado, ninguém deve ser obrigado a tomar vacina, enfim. O que eu acho que tudo que é obrigatório eu não acho legal, tá? Mas, no caso, quando a gente tem uma doença, uma epidemia, como a gente está tendo agora de Covid-19, né, eu acho que é importante que todo mundo se vacine. Bom, quem não se vacinar pode pegar a doença e pode ser que sejam aqueles casos mais críticos, mais graves, que a pessoa precise ser entubada, precisa de um respirador, enfim. Daí o problema é da pessoa se ela não quiser tomar vacina, tá? Mas o que a gente está falando mesmo? Sobre a questão da obrigatoriedade. Né? Tá. Então, um grupo que foi muito preconceituoso e perseguiu os judeus na Idade Média foram os portugueses, gente. Não só judeus. Tá? Por exemplo, a gente vai ter ali em Lisboa, né? Na cidade do Porto, em Lisboa, em Almada, a gente vai ter, na Idade Média, bairros específicos para judeus, tá? Eram as chamadas judiarias. A gente vai ter bairros, e esses bairros, imagine uma rua fechada, uma rua sem saída, com casas dos dois lados e com um portão. Esse portão ficava fechado à noite. Ou seja, os judeus não poderiam entrar ou sair a partir de um determinado horário. Daí cada município, cada cidade, né, cada vila, enfim, determinava qual era o horário que os judeus poderiam ou não sair do seu gueto ali. Isso estamos falando de Portugal, cidades de Lisboa, do Porto, enfim, na Idade Média, tá? Até o século XV. Então tinha muito isso ainda. Só lembrando que nesse período a gente vai ter uma atuação forte do Tribunal do Santo Ofício, né, ou da Inquisição, a perseguição aos hereges, a judeus, enfim, tá? Muitos foram queimados pela Igreja Católica, diga-se de passagem também, não só em Portugal, como na Espanha, tá? Então, vejam, eu falei esse bairro fechado dos judeus eram chamados de judiarias, tá? A gente vai ter também os bairros dos árabes. Os árabes que moravam em Portugal também eles tinham que morar em bairros específicos chamados de mourarias, os mouros, né? Mouro significa aquele que tem a pele mais escura, tá? Então, como vários árabes tinham essa característica, né, eram chamados de mouros, tá? Até me lembrei agora do livro Otelo,
de Shakespeare, né? Onde Otelo se não me engano, ele é um mouro, ele tem a pele escura, enfim, tá? Se não me falha a memória. Né? Tinha o bairro também só das prostitutas, né? Eram chamados de mancebias, né? Então tinha as judiarias, as mourarias e as mancebias, que era o bairro onde moravam as prostitutas, também com portões fechados, tá? Então as mancebas, né? As mancebas eram as prostitutas. Então os portugueses sempre, então esse preconceito que existe na sociedade brasileira, né? E vejam, gente, quando eu falo em preconceito, né? Ou mesmo em racismo, o racismo ou a injúria racial, ela não se aplica somente a negros. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar aí da nossa cabeça, né? Que qualquer pessoa que seja agredida, né, física ou verbalmente, esse é o caso da injúria racial, ou se ela for impedida de entrar em algum lugar ou de participar de alguma coisa pela sua etnia, pela sua raça, daí isso, no caso, é racismo, né? Então, independe da etnia da pessoa. Tá? Então, eu passei por uma situação bem, que eu fiquei bem triste, não comigo, tá? Mas eu dava aula lá em Praia do Leste, e tinha lá em Praia do Leste, bem na curva de Praia do Leste ali, tem um colégio, o Colégio Paulo Freire, né? E ali é um colégio estadual, e ali estudam crianças que moram numa comunidade indígena próximas a um rio que tem, não sei se é o Rio Guaraguaçu, tá? Onde tem sambaquias também. Essas crianças indígenas, elas estudavam na escola, e assim, era impressionante. Se algum menininho ou menina, né, índio desses, tava lá, derrubou o penal, como acontece com a gente na sala, fulano derrubou o centro penal, caía tudo. Já falavam, tá vendo? Tinha que ser índio, né? Então, esse tipo de preconceito, gente, a injúria racial ou o racismo, ela pode acontecer com qualquer etnia, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que abolir da nossa sociedade, né? A gente só vai evoluir a partir do momento que a gente acabar com esse tipo de preconceito bobo, tá? Para não dizer outra coisa, estou sendo bobo para não ser tão radical, tá? Então vejo ali, né? A gente tem as consequências, né, das cruzadas, contra os judeus, o antissemitismo. Vejam que a palavra semita, ela refere-se a povos, né, dessa região ali do Oriente Médio. Não é só os semitas, não são só os judeus, mas os árabes também. Tá? Lembrem que lá na região de Terra Santa, quem ocupava eram os árabes muçulmanos. Ok? Então, outra consequência, né? Estabeleceram-se rotas comerciais, tá? Principalmente que levavam, né, os europeus com as cruzadas. Os cruzados iam nessas expedições, os que não morriam e voltavam para a Europa levavam alguma coisa consigo, né? Então eles levavam às vezes um tecido de seda que eles tinham visto que não era comum na Europa, levavam um perfume que também não era da Europa, era da região do Oriente, né? Levavam vasos, esses que eu falei todos até agora, né? Perfume, tecidos de seda, vasos, enfim, eram chamados artigos de luxo, tá? E levavam também especiarias, tá? Então, pimenta do reino, cravo da Índia, canela, o açúcar, né? Que até hoje a gente muitas pessoas não conseguem viver sem o açúcar, né? Aquele brigadeiro, né? Aquela torta de chocolate. Então, esses produtos, eles caem no gosto dos europeus muito em função dos cruzados, que levavam esses produtos aí de volta para casa. Tá? E esse vai ser um dos elementos que vai impulsionar, ou digamos assim, ser o grande objetivo, né? a grande causa das grandes navegações depois, que a gente vai ver com vocês, né? Aquelas viagens marítimas, das caravelas lá, dos portugueses, espanhóis, que eles queriam chegar diretamente até esses produtos
se livrando dessas rotas comerciais terrestres que estão aqui no nosso slide. Né? Por quê? As rotas comerciais terrestres eram extremamente perigosas, tinham vários assaltantes que ficavam esperando de tocaia ali, né, para fazer uma emboscada os comerciantes, porque eles andavam com produtos valiosos, andavam com dinheiro, e o dinheiro na época, vocês sabem, o dinheiro eram moedas de ouro, de prata, de cobre, né? Então é sempre ouro, prata e cobre, né? A gente fica muito na cabeça com as medalhas olímpicas lá, né? Ouro, prata e bronze, mas na verdade na época o cobre era a terceira moeda, o terceiro metal amoedável mais valioso, né? E até hoje a gente tem, por exemplo, a gente vê assim, né, nas grandes cidades, assaltos a cabos de energia elétrica para roubar o quê? Roubar o cobre. Eles vendem o cobre até hoje, né? Pessoal, o que mais que a gente tem aqui? São outras consequências menos importantes aí das cruzadas, enfim, né? Então aqui nós temos, né, aí as cruzadas, as várias cruzadas, um mapa bem interessante, né, sobre esse período. Tem uma cruzada que chama bastante atenção, eu só não vou me lembrar o número dela, se era a 8ª ou a 9ª cruzada, foi a cruzada das crianças. Gente, olha que ponto chega o pensamento humano, né? O Papa da época, ele pensou assim, bom, quando a gente está falando de expedições de cristãos, era com o aval da Igreja Católica, né, o aval do seu soberano maior, que é o Papa. O Papa, todos os papas aí das cruzadas, eles autorizaram, assinaram embaixo, deram dinheiro, financiaram, foram atrás de financiamentos para essas expedições, tá? Então, eu sou católico, mas a gente tem que reconhecer as coisas ruins que tem também na nossa religião, e uma dessas é as cruzadas, tá? Então, os cristãos não foram nada bonzinhos, né? Cometeram violência contra mulheres, estupros, né? Vários, mataram inocentes, mataram crianças, mataram idosos, tá? Nessas expedições, coisa que não tem, né? Não se justifica por nada, nem em nome de Deus, de Jesus, nem nada, tá? E o Papa, na época, olha só, ele pensou em fazer a Cruzada das Crianças, né? Então, nessa Cruzada das Crianças, ele pensou o seguinte, bom, se só forem jovens até 15, 16 anos, nessas cruzadas, Deus vai iluminá-los e nós vamos vencer os árabes, muçulmanos, porque jovens até 16 anos não têm pecado algum. Imagine, né? Claro que não tem, né? Até 16 anos a gente não peca nessa vida, é uma coisa assim, santificada. Tá? Então, o que aconteceu? Claro, esses adolescentes, eles foram todos mortos lá. Tá? Então, pessoal, é isso, né? A gente tem a Cruzada das Crianças, quem quiser ir atrás, né, para saber mais informações, tá? Então, os nobres, enfim, que participavam, né? Vejam, o tempo da nossa aula já está praticamente estourando, né? Eu queria falar para vocês de duas ordens que surgiram aí com as cruzadas, tá? Que é a ordem dos Cavaleiros Templários, né? Está relacionado esse nome ao Templo de Salomão, né? Que ficava em Jerusalém. E também vai surgir nesse período a ordem dos Hospitalários, tá? Então, essa ordem dos Hospitalários, nesse caminho da Europa até a Terra Santa, até a região de Israel, de Jerusalém lá, eles construíam várias casas que serviam para os cruzados descansarem, às vezes tratarem algum ferimento, então hospitalários, ferimentos, né? Então o nome hospital vem daí, tá? Então é isso, né, gente? Então eles iam tratando dessas pessoas, essas junto com os cruzados também, né, que iam para matar, para lutar, enfim, iam pessoas para conhecer a Terra Santa.
Então eram pessoas que faziam peregrinações, né? A pessoa ia pagar uma promessa, por exemplo, alguém da família se curou de uma doença, a pessoa ia caminhando a pé, sem cavalo, a pé, ela ia até lá a Terra Santa, né? Para ver o local onde Jesus teria nascido, enfim, o Santo Sepulcro, né? Um local onde foi sepultado, que até tem uma igreja hoje em dia, né? Nesse local, tá? Então essas casas da ordem dos hospitalários, ela também ajudava esses peregrinos, tá? Mas os reis que lutavam, enfim, né? Aqui são imagens das cruzadas. Aqui a gente vai ter uma ordem herege, né? Dos albigenses, né? Enfim, opa. Era aqui, ó. Entre a quarta e a quinta cruzada, enfim, né, aquela cruzada das crianças que a gente comentou, né? Olhem só a imagem ali dos jovens, adolescentes indo, né, para a morte, tá? E a gente tem né, enfim, aí, né, a cruzada albigense ou das crianças, tá? Ó, ao fim, foram várias expedições, mas no final os cristãos perderam essa luta contra os árabes muçulmanos. Beleza, moçada? Então, o objetivo final, que era conquistar a Terra Santa, não foi atingido. Ok? Tá? Então, nós temos aí o final dos slides, enfim, né? Desenvolvimento do comércio, tá? Algumas pessoas conseguiram terras, mas o objetivo final, que era conquistar a Terra Santa, não foi alcançado. Beleza? Veja, olhe como o professor de vocês viajou nessa aula, né? Era para a gente ter... era para a gente ter... Eu separei aqui mais ainda para falar sobre a igreja medieval, sobre o feudalismo, mas isso daí, então, vai ficar para a próxima aula nossa. Tá certo, pessoal? Eu acho que vocês têm outra aula agora aí na sequência, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Eu não. Não. Eu também não. Não. Tá ok, então se vocês tiverem, vocês podem mandar através mesmo de áudio, pode ser no WhatsApp, ali no privado, tá? Que eu respondo na medida do possível. Alguma de vocês está em recuperação de história? Eu acho que Eu não. Eu também não. Vou ver aqui. Ó, a Fernanda está com... A primeira nota nossa, a primeira avaliação, valia 4 pontos, tá? Então, deixa eu ver quem que eu tenho aqui. Fernanda está com 2,6. Gabriela Bianchini com 4. Quem mais que é do AP? Vamos ver. Iara está com 4. E a Letícia está com 3,3. Tá? Do primeiro B. Anili, 3,5. E a Maria Eduarda. Você é Maria Eduarda da Silva ou a Ferreira? Ferreira. Está com 2,8, tá? Então, todas vocês, é claro, só quem tirou 4 que não, mas todas vocês podem fazer a recuperação, tá, de história. Tá ali já as orientações, estão ali no mural do Google Classroom. Vocês deem uma olhadinha lá certinho nas orientações. Até amanhã. Até amanhã, às 11h59 da noite, para mandar para mim. Tá? Manda no WhatsApp. Tá certo, pessoal? Professor? Beleza? Beleza. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês. Só deixa eu fazer como que faz para tirar a foto mesmo de todos os participantes? Tem que tirar print. Isso. Mas pelo computador, acho que só tem que baixar aplicativo. Pelo celular é normal, mas
Pelo computador eu não sei. Calma aí, deixa eu só ver Tem aqui. um botão no teclado, professor, que tá escrito. Tá escrito. Peraí, deixa eu ver. Print screen. É perto de onde tem o enter, essas coisas. Aham. Pois é, eu tô dando aqui esse print screen, mas ele não tá acontecendo nada. Será que ele tá fazendo e eu não tô vendo? É, ele vai direto pras Pra qual? pastas. Vocês sabem para qual pasta que ele vai? Não sei, depende. Isso. Bom, eu fiz aqui, vamos ver se depois eu consigo. Deixa eu ver aqui. Ctrl. Isso. Bom, eu vejo depois aqui se deu certo, mas de qualquer forma, muito obrigado pela participação de vocês, o professor fica bem feliz, tá? E é isso, pessoal. Então, até o nosso próximo encontro, tá bom? Até, Tá bom, professor. até. Até, queridas. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Ô, professor, Oi? e eu, qual é a minha nota? Ô, Renan, você tá aí desde que horas? Desde o começo. Desde o começo? Eu não marquei aqui teu nome, rapaz. Renan, de que tu... Você é o Renan Venâncio, né? Primeiro A. Primeiro A. Tá. Renan. Você não baixou o aplicativo ainda, Renan? Já. Então, Eu tô fazendo. o aplicativo não é o Aula Paraná. O aplicativo é o Escola Paraná. Você já baixou? Já. Então, lá já tem a nota. Não, eu entrei nesses dias. Radagem aqui, tá? Então, mas vamos ver aqui. Renan Venâncio, você está com 4 pontos, acertou todas as atividades que você fez. Renan, tá tudo certinho. Tá bom, querido? Não precisa fazer recuperação. Tá. Tá bom? Ok. Beleza, então, guri. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Então é isso, mais uma aula concluída. Né? Essa foi uma aula para o primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra, aqui de Guaratuba, Paraná. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer coisa aí podem mandar perguntas, beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.